Olá, bom dia. Eu sou Sandra Martinhago, do Instituto Nefest, e estou aproveitando essa manhã para falar sobre um assunto chamado baleia azul. Está sendo muito divulgado, principalmente esse jogo, por conta da morte daquela jovem. E a gente sabe que a depressão é algo que realmente, quando os seus sintomas entram na vida da pessoa, ela vai causar muitos danos. E o que eu falo geralmente da depressão? Eu sempre digo que a depressão não existe, mas ela não existe enquanto depressão, não enquanto sintomas. Enquanto depressão, a depressão ela está voltada para as questões de abandono, de sentimento de ser abandonado, de não ser aceito, de não ser amado. E aí, como eu me sinto abandonado, eu me sinto sem escolha. Se sentindo sem escolha, eu acabo me sentindo deprimido por conta disso, porque eu não tenho o que fazer. Então, o que essas crianças estão vivendo é a síndrome do abandono. E não que elas efetivamente estejam abandonadas, mas nós não podemos negar que os pais estão fora de casa. Então, do 0 aos 7 anos, quando a criança mais precisa da presença paterna, e principalmente da presença materna, porque preparado para que o pai esteja fora, os filhos estão mentalmente falando, mas nós não estamos preparados para que as mães estejam fora. Então, hoje é um mal necessário na sociedade que as mães trabalhem para que a gente sobreviva de alguma forma com um pouco mais de qualidade. Então, ainda que os nossos filhos não estejam sendo abandonados, eles se sentem abandonados porque eles têm vivido essa ausência. Então, essa é a grande causa da depressão, o sentimento de abandono. E há uma grande diferença em ser abandonado e se sentir abandonado. E quando você se sente abandonado, esse é o grande problema. E o que essas crianças, o que esses adolescentes estão fazendo? Eles sempre encontram alguém para que os adotem, né? Então, hoje nós temos muitos traficantes adotando os nossos filhos, nós temos agora a baleia azul adotando os nossos filhos, entre outras coisas que existem, que acabam adotando os nossos filhos porque eles estão sozinhos. E chega uma hora que eles precisam de algum nível de proteção e de desafio. E os desafios, o perigo é o que move as pessoas. Porque o deprimido, ele está com um medo congelado. Ele não acredita que ele tem força para ter atitude, ele não acredita que ele tem força para conseguir as coisas que ele pensa, ou que ele sonha, ou que ele deseja. Ele está ali na síndrome do coitadinho, na síndrome do que eu não sou valorizado. E aí existe alguém que dá a ele a possibilidade de um desafio. E essa criança vai com tudo. Às vezes ele não vai nem por problemas psicológicos, como às vezes a gente está dizendo, estou ouvindo algumas pessoas dizerem, né, essas crianças estão indo atrás e estão indo por questões psicológicas, estão indo porque elas estão deprimidas. Ok, isso pode ser sim um evento, mas o que eu tenho mais percebido nesse jogo é a desestabilização emocional que eles fazem quando esses adolescentes entram. Então, esses exercícios que eles propõem de ficar sem dormir, de assistir filmes de terror, né, eles têm uma característica, porque nós podemos viver somente sobre dois aspectos. Ou nós vivemos pelo amor, ou nós vivemos pelo medo. Não tem outra forma da gente viver. São esses dois aspectos que regem e que movem a nossa vida. Então, quando eu vivo pelo amor, quando eu me sinto cuidado, amado, protegido, valorizado, é claro que eu posso ter uma vida um pouco mais saudável. Mas quando o medo toma conta da minha vida, aí eu perco um pouco a direção. Então, o que eles fazem? Eles vão primeiro fazer com que essas crianças, com esses adolescentes, assistam filmes de terror sem dormir, para que eles percam a resistência da consciência. Então, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é uma característica específica da baleia azul. Tem muitas pessoas que têm usado esse método de cansar, de fazer com que a pessoa fique sem comer, de que a pessoa vai às vezes para um curso e simplesmente esgotem essas pessoas.
E aí eles têm, muitas vezes, essa intenção de manipular a mente da pessoa. Porque se a pessoa não está alimentada, se a pessoa está cansada, ela vai estar preocupada com aquilo que é mais importante para a vida dela, que é sobreviver. Então é interessante isso, né? Um jogo onde convida o adolescente para ir à morte tem a característica de criar nessas crianças a sobrevivência. E qual sobrevivência eles criam, então? Então, primeiro eles esgotam essas crianças, esses adolescentes, psicologicamente, e depois eles vão apelar pela sobrevivência das pessoas que eles descobriram que é mais importante, pai, mãe. E é nessa hora que, se um comportamento está inadequado desses adolescentes, o que precisa ser feito? Precisa se deixar claro para a criança que ela pode confiar nos pais. E nós não temos muito isso hoje em dia. Quando os nossos filhos fazem alguma coisa errada, ao invés da gente ir em direção a eles, para apoiá-los, para que eles aprendam com aquele erro a tirar um proveito daquilo, nós acabamos não fazendo isso. Nós acabamos criticando, por que você fez isso, porque nós estamos com vergonha, porque o que vão pensar de mim. Então nós estamos muito mais ao educar os nossos filhos, ou a estar com nossos filhos preocupados com a nossa imagem, do que em realmente fazer com que eles aprendam dos seus erros, dos seus fracassos, das suas decepções. E outra coisa, nós também não estamos acostumados a frustrar nossos filhos. Nossos filhos têm tudo, e aí a hora que ele recebe algum nível de frustração, ele se desespera. Então, uma vez que fragilizaram o seu filho, fazendo com que ele assista filmes de terror, né, e que vai realmente causar confusão na mente dele, vai realmente produzir o medo, porque as músicas do filme de terror é que provoca realmente o medo, não é as cenas. Se você tirar a música, põe um filme de terror no silencioso, você não vai ter nenhuma manifestação, nenhum susto, você não vai ter nada. São pelos ouvidos que o filme de terror entra profundamente na mente de um adolescente e depois, ou de qualquer outra pessoa. E depois sim, depois que isso entrou, depois que isso ficou na mente dele, depois que ele está sem comer, sem dormir, fragilizado, e ele precisa ser aceito, ele precisa fazer parte de alguma coisa, porque ele acredita que não faz parte da família, ele acredita que não é amado. É uma confusão? Sim, é uma confusão, mas precisa se dizer para essa criança, né, interna dela, e não a criança que está ali, mas dentro dela, que ela não foi abandonada, que ela é amada, que ela é respeitada, que ela é valorizada. Agora, se ela não tem isso, como que ela vai acreditar nisso? E aí, a hora que essa criança está fragilizada e já está obedecendo todos os comandos desse grupo, vem a ameaça, né? A ameaça, então, agora de tirar a vida daqueles que ela ama. E aí está a questão, aí está a grande dor. Por quê? Porque nesse momento, provavelmente, essa criança já está desistindo de morrer. Porque ninguém quer morrer. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a vida. Não existe em nós esse DNA da morte, né? Tanto é assim que até mesmo Jesus suou sangue. Ele, Deus, suou sangue quando percebeu que a hora da morte estava chegando. Teve uma agonia profunda. Então imagine a agonia dessas crianças, o sofrimento dessas crianças diante de todos esses eventos, diante de todas essas propostas. Então realmente elas estão fragilizadas, porque agora elas estão com medo, eles estão ameaçando que vão matar pai, eles estão ameaçando que vão matar mãe, eles estão ameaçando que vão fazer alguma coisa. Então o que nós precisamos dizer para as nossas crianças? Confie em nós, né? E depois a gente precisa dizer, confie na justiça, confie na polícia. Ok, nós não temos em alguns lugares muitos bons profissionais para confiar, mas existe muita boa vontade ainda na polícia, existe muita boa vontade ainda na justiça, e a gente precisa encontrar essas pessoas. E nós precisamos dizer para essas crianças, nós podemos confiar sim na justiça, e nós podemos entregar à justiça esses convites
e ninguém vai morrer, porque deixar que a criança entenda que ela só está sendo ameaçada. Às vezes essa pessoa não tem nenhum poder para fazer nada, e ainda que tivesse, se com o tempo essas crianças forem orientadas para entregar essas pessoas, é muito provável que a gente consiga evitar que isso se alastre no Brasil. E nós não temos uma estrutura no Brasil para dar conta de uma epidemia de baleia azul. Então, seria bom que nós estivéssemos mais atentos a esses filhos e pudéssemos dizer para eles: conta para a gente o que está acontecendo, porque nós temos condições como pais de apoiar, de fazer alguma coisa. Se você percebe algo diferente, coloca algum programa para gravar o que está acontecendo nesse computador. Não acredite que essa criança não esteja em sofrimento, que esse adolescente não esteja em sofrimento. E se ele tiver um apoio adequado, com certeza ele vai poder realmente entender que ele só está fragilizado. E a primeira coisa é cuidar dessa criança, alimentar essa criança, tirar ela, esse adolescente, desses filmes, estar presente, porque 2 ou 3 dias que você dê um suporte, o cérebro dele já vai voltar a pensar novamente e ele vai poder realmente se desconectar dessas pessoas e ter força para dizer não, ter força para dizer não vou fazer isso. Então fica aí a dica. Eu acho que nós pais precisamos realmente garantir para os nossos filhos que nós estamos aí para apoiá-los. E muito mais do que somente querer saber o que eles fez de errado para punir, é querer ajudá-los a encontrar a maneira certa para que eles saiam, seja lá de qual confusão eles estiverem. Eu espero que contribua, que ajude, né, que proporcione um apoio. E se você, pai, estiver passando por esse problema, na minha página do Instituto Nefesh, www.institutonefesh.com.br, tem um blog. E naquele blog tem um vídeo chamado ATE, Alívio de Tensão Emocional. Vai lá nesse site, pega esse vídeo, assista a ele, aplique essas técnicas no seu filho. E eu tenho certeza que essa tensão vai começar a diminuir dentro de alguns dias. Então, fica aí a minha contribuição e até mesmo para você, pai, fazer para que você tenha força para enfrentar isso, porque às vezes os pais não enfrentam porque eles se sentem culpados. Sai da culpa, pai. Nós não precisamos de pais culpados, nós precisamos de pais com atitude. Então, ok, nós estivemos fora, nós precisamos trabalhar, nós mães principalmente, tivemos que deixar os filhos e isso gerou, sim, algumas complicações, mas gerou outras coisas saudáveis também. E nós precisamos olhar também para o saudável, porque se nós também não tivéssemos saído, o que nós poderíamos ter oferecido? Então é sair da culpa e entrar na consciência de que cada pai está fazendo o melhor que pode, do jeito que pode, do jeito que consegue. É possível melhorar, nós podemos fazer algo para melhorar como pessoa. Então tira essa culpa, pega esse exercício, usa para tirar essa culpa. E agora a questão são nossos jovens, são nossas crianças. Vamos apoiá-los para que eles não entrem nessa. Vamos estar atentos se eles não estão comendo, se eles estão se manipulando, se eles estão ficando muito tempo acordados. Vamos perder 1 ou 2 noites de sono para estar ali com os nossos filhos, 1 ou 2 dias de trabalho para acompanhar essas crianças e 2 ou 3 dias. Tá? Nós podemos reverter esse caso e ganhar nossos filhos de volta. Então, se precisar de alguma coisa, deixe o seu comentário. Assim que eu puder, eu vou estar respondendo. Né? Se vocês acharem interessante, divulguem esse vídeo, compartilhem esse vídeo e vamos ajudar essas pessoas a realmente encontrarem uma solução para que isso não se torne uma febre no Brasil. Então lembre-se, não é porque o seu filho entrou no jogo da baleia azul que ele tem problemas psicológicos. O seu filho pode ser uma pessoa muito forte, muito valente, e ele pode estar querendo provar isso. E vai provar para quem? Vai provar para os outros, porque às vezes, por ele ser forte, às vezes por eles terem opinião,
eles batem de frente com a gente. E nós acabamos não deixando que eles desenvolvam essa competência de se posicionar, porque há uma diferença de uma criança se posicionar de uma criança ser mal educada, né? Então, quando uma criança, quando o jovem está ali se posicionando, dizendo o que quer, muitas vezes os pais aproveitam esse tempo para mostrar quem tem poder. Não, não é hora de mostrar poder. Tem hora que nós precisamos deixar que os nossos filhos mostrem a sua força. E eu gosto muito de uma imagem, de um comentário sobre a mãe leoa. Então a mãe leoa, quando os leãozinhos começam a andar, então a primeira coisa que eles fazem de vez em quando é chegar e dar uma patada na cara da mãe leoa, né? E aí eles dão uma, eles dão duas, eles dão 3 patadas, na quarta a mãe leoa dá uma patada no peito deles e faz eles rolarem. Então o que ela está ensinando ali? Olha, você pode vir bater, porque você precisa aprender a bater. Você vai precisar lutar, você vai precisar lutar contra animais fortes, e não tem ninguém mais forte do que a mãe leoa. Então ela deixa bater. Só que a hora que ele pega gosto, a hora que ele abusa, ela devolve. Então tem momentos que os nossos filhos vão precisar que nós demos um espaço para que eles mostrem a força, para que eles mostrem o poder deles. E a hora que passar do limite, você põe limite. Hoje, às vezes nós temos filhos que simplesmente não respeitam de forma alguma. E esses jogos, os traficantes, estão ensinando os nossos filhos a respeitar, estão ensinando os nossos filhos a terem desafios. Quais foram os últimos desafios que nós demos para os nossos filhos? Do que nós acreditamos que eles eram capazes? Quantas vezes eles podem ter chegado dizendo, eu estou pensando em fazer isso, e você diz, você começa tudo e não termina nada. Ok, que bom. Assim ele começa muita coisa, ele aprende muita coisa, e conhecimento não é jogado fora. Até que um dia ele vai encontrar o que ele gosta. Então, se hoje ele está aprendendo uma coisa e descobre que não gosta, que ótimo, é sinal que ele tem personalidade. Já pensou ele ficar a vida inteira fazendo uma coisa que não gosta só porque papai e mamãe queria que ele fizesse? Não, são crianças com personalidades, que tentam uma coisa, não gostam, tentam outras, não gostam. E quais são os desafios que nós estamos promovendo, o que nós estamos exigindo para que esses nossos filhos realmente comecem a pensar, sejam gente, se desenvolvam. Então fica aí a dica, vamos lá, vamos pôr essas crianças para se desafiar, vamos ajudá-las a descobrirem o poder interno dela, essa autoestima, para que elas realmente se valorizem, se amem, se aceitem, e vamos sair da culpa, pai. Não mandar o caderninho com as instruções de como os nossos filhos funcionam, e nós vamos errar, não tenha dúvida disso. Agora o problema não é errar, o problema é não aprender com os erros. Então, o que eu estou aprendendo? O que eu posso desafiar? Para onde eu posso ir e levar essas crianças? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Se vocês acham que vai ser útil, compartilhe com o pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus. Porque Nefesh é você melhor.